noite, queridos ouvintes. Sou Cláudio Garcia, terapeuta e apterapeuta holístico. E o tema de hoje será sobre hipnose clínica. E quero começar fazendo como faço com os meus atendimentos. Um exercício de respiração para que nesse momento tirem, que tiverem condições de fazer esse exercício, que façam. Ou vejam o programa no YouTube e faça depois. Mas é um programa assim... É bem interessante. É um exercício que nós fazemos com respiração para que a pessoa oxigene o cérebro, oxigene o corpo, o sangue e faça com que a pessoa acalme, relaxe. E é sempre o princípio para poder deixar a pessoa em transe. Então, Zilda, nós vamos fazer aqui o exercício. Eu vou pedir para você fazer também, tá? Mas antes de mais nada, deixa eu dar meu boa noite, né? Boa noite a todos. E vamos fazer todo mundo junto. Quem puder parar um minutinho, né? Isso. Vamos fazer o exercício. Ok. Você sabe, Zilda, que nós não respiramos pelo pulmão, certo? Nós respiramos pela barriga. Diafragma. Então, o pulmão simplesmente transforma o oxigênio em gás carbônico e joga para fora. Então, coloque a mão logo abaixo desse osso aqui que protege o coração e estufe sua barriga para frente. Segure um pouquinho e solte. Encha o peito e solte. 3 vezes seguidas, Zilda. Vamos lá. Aí, vamos ouvir bem a respiração da Zilda. Ok. Agora, Zilda, você coloque a mão entre os seus seios, bem como se fosse o coração aqui, perto do timo, certo? Certo. E encha essa parte de ar, de oxigênio. Pense só nele, vai. Solta. Encha de novo. Solta. De novo. 3 vezes tranquilo, você vai relaxar, você vai ficar legal. Agora, Zilda, coloque o seu dedo aqui próximo da garganta, nesse lugarzinho assim onde faz o entroncamento aqui da garganta, próximo aí, Zilda, aí. Vamos lá, tente encher aí de pulmão, tem que ser concentração, hein? Vai. Solta. De novo. E solta. De novo. E solta. Agora, Zilda, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer os 3 lugares que nós fizemos, na barriga, no peito e na garganta, de uma vez, na sequência, enchendo os pulmões até depois nós soltarmos, tá? Ok. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 e solta. Tem que ser rápido. Vamos lá, vai de novo. 1, 2, 3 e solta. Mais uma vez, Zilda. 1, 2 e 3 e solta. Pronto. Isso Relaxada. Aí, relaxa. Isso aí você quando chegar em casa, tá estressado e não quer brigar com a esposa, não quer brigar com os filhos, ou a esposa não quer brigar com o marido, coisa desse tipo. Você, para relaxar com os pais, faça esse exercício antes de tomar banho, antes de jantar. Né? Você vai ver que você relaxa, tranquiliza. Oxigênio o cérebro. Oxigênio o cérebro, oxigênio... Tá, Zilda? Então, Zilda, agora, bem, já que estamos relaxados, você vai poder dar o endereço lá do Centro Terapias. Com certeza. Onde nós fazemos esse tipo de trabalho, que é da hipnose, e temos outros tipos de terapia também lá. Fala aí, Zilda. Bem, nós estamos na Rua Cerro Corá, 2367, no Alto da Lapa, tá? Atendemos de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. O telefone, vou falar bem, tá, devagar, para quem não pegou, né, ainda a caneta, é o 11, que é São Paulo, 3021 91 40. 3021 91 40. Mas nós temos o celular, que você pode estar passando um zap, que é o 98902
9112. 98902-9112. Pode estar passando um e-mail para nós, que é pelo terapias@centrodeterapiasnaturaissp.com.br. Pode estar visitando também o nosso site, ver lá nossos terapeutas e tudo que a gente pratica, que é no www.centrodeterapiasnaturaissp.com.br. Bom, Zilda, eu resolvi fazer hoje o programa sobre hipnose, porque nós estávamos na Feira Mística e houve muita gente, muita procura sobre hipnose e estamos aguardando o pessoal lá, já temos alguns clientes marcados. E a curiosidade sobre a hipnose, sempre as pessoas perguntam, mas é igual aquela da TV? Que você vai imitar a galinha. Vou comer cebola pensando no que é maçã. Não, o trabalho que nós fazemos é um trabalho sobre saúde, um trabalho para que a pessoa se sinta bem. Então é uma hipnose clínica. Essa hipnose que aparece na TV é a hipnose de palco, né? Então, e às vezes o medo que as pessoas têm da hipnose é assim, será que eu vou... E se eu não voltar? Mas voltar de onde? Não vai sair do lugar, não vai sair da sala, fica tranquila. Então, essa é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem, né? O que eu vou fazer lá? Bom, primeiro, eu preciso saber, eu tenho uma conversa com as pessoas, né? Claro. Preciso saber do problema que ela tem, qual é... Por que ela está procurando, né? Por que ela está procurando a hipnose, se é só curiosidade ou geralmente tem um trauma, tem um pânico, né? Então, são vários, né? Então, a gente vai, depois de fazer esse exercício de respiração, nós colocamos a pessoa em transe e vamos buscando como solucionar aquele problema, né? E a pessoa pergunta, mas e se eu não quiser fazer? Se você só faz aquilo que você quer, tá? Mesmo eu tentando induzir para que você faça o que você não quer, você não consegue. Eu vou estar no comando. Você vai estar no comando. De qualquer forma, eu estou no comando. Você entra num estágio, por exemplo, de transe, que é meio sonolento, meio coisa, mas é como se você estivesse olhando para dentro do teu cérebro e vendo os arquivos que tem lá, aquilo que foi gravado. Mexendo nas gavetinhas do cérebro. Exatamente. Então, por exemplo, e isso não é depois que você começa a crescer, isso está lá no ventre da mãe, quando houve a fecundação, você já começa a ter informação. Com certeza. Né? Tanto é que nós sabemos que tem muitos casos que há traumas de bebês que ainda não foram gerados, né? Quer dizer, não nasceram, já estavam na barriga da mãe. O senhor falou isso, eu tenho um afilhado, o Pablo, que ele tem pavor a cachorro. Mas por quê? A mãe, quando estava grávida dele, foi atacada por um cachorro. Okay. E isso, ele leva com ele. Então, passou para ele. Então, o que a gente faz? Nesse caso, por exemplo, nós pegamos a pessoa, colocamos em transe, mostramos para ele, regredimos alguma época da vida dele até no ventre da mãe, né? Interessante. E explicamos o porquê que foi aquilo, que não foi uma coisa que a mãe fez espontânea, nem exatamente. Que ela quis causar esse trauma com ele. Só foi um mas susto, causou, né? mas foi o susto. Então aí a gente resolve aquele problema e ele segue a vida dele. Porque o duro é você viver com um trauma desse, que às vezes a criança, principalmente, que gosta muito de cachorro... Nossa, ele ama, mas tem um medo horroroso. Pois é. Não chega perto. Então, mas isso aí a gente dá para solucionar com a hipnose. E quem tem medo, por exemplo, de dirigir... Tirou carta, eu tenho uma amiga que tirou carta, que ela quer dirigir, mas ela não consegue. Ela tem um paura. Aí, por exemplo, a gente conversa com a pessoa, ela tem esse problema de pânico de entrar no carro. Isso. Né? De dirigir o carro. O que pode ter acontecido, como alguns clientes meus já aconteceu, e a gente resolveu o problema. De repente ela viu um acidente com um carro e aquilo traumatizou. Houve um bloqueio naquelas informações que tem no cérebro
E toda vez que ela vê um carro, ou ela se aproxima de um carro que está dentro do carro, que ela vai estar no comando do carro, ativa, que ela abre a porta daquele trauma e dá o pânico. Eu tenho exemplos aí de pessoas que não conseguia, punha a mão no volante, tremia até que nem vara verde. E a gente foi fazendo um trabalho. Aí o que a gente faz? Coloca a pessoa em transe. Primeiro nós fortalecemos essa pessoa para que damos ferramentas, né? Nós chamamos de âncoras. Então nós damos ferramentas, por exemplo, ancoramos as partes mais positivas dela em função da negativa. Então a gente ancora muito a positiva, pouco a negativa, né? E aí o que acontece? E fortalece ela, ancoramos isso aí em alguma parte do corpo dela, onde dá força, o cérebro, quando ele fizer, por exemplo, um gesto com a mão, se foi ancorado na mão, aquele gesto da mão faz com que ela se fortaleça e enfrente aquele problema. Nossa, muito interessante. E a pessoa acaba dirigindo. Existem mil outros medos, como pessoas que têm medo de elevador, escadas rolantes, escuro. Olha, eu costumo dizer o seguinte, a primeira pessoa que coloca o trauma na criança é a mamãe. Infelizmente é a mamãe. É verdade. Mas antigamente, né? Era não, olha até o homem hoje. do saco. Mas era mais para falar para a criança, não pode sair para rua, olha o homem do saco, não existia isso. Então, mas aí você fala o homem do saco. Aí, quando a pessoa vê, por exemplo, um andarilho na rua... Hoje é o que mais, infelizmente, a gente vê, são os andarilhos, né? Aí ele vê aquela pessoa com um saco nas costas, que às vezes está catando latinha, está sobrevivendo. Tem paura, sai correndo. Sai correndo. E é uma pessoa boa, não tem nada que ver com... E não deixa de ser um trauma. Então ele causa aquele trauma. A mãe, por exemplo, quer ver? Quando o menino, olha, cuidado ao atravessar a rua que você vai ser atropelado. Pronto. Pode só falar, cuidado ao atravessar a rua, mas não. Aí vem você vai ser atropelado. Pronto. Pode ser atropelado. Porque o que acontece? Quando acontece isso, já causou, tudo aquilo que ela falou não valeu mais nada. O que valeu vai ser atropelado. Aí eu não atravesso. Tem pessoas que têm pavor de atravessar a rua, só atravessa a rua acompanhados. Verdade. Por exemplo, vai lá no semáforo com o máximo de cuidado, treme. Eu já vi pessoas tremerem para atravessar a rua. Né? Pessoas com medos de aranha, de rato. Bem que tudo bem, né? Mulher tem medo de tudo isso. É normal. Mas, por exemplo, você quer ver um exemplo muito comum, medo de barata. Quem põe medo na criança de barata? Eu tenho pavor a barata. É a mãe. Tenho pavor aquele bichinho. A mãe, principalmente, ela chega e fala assim, ai, uma barata, e causa aquele transtorno todo. Aí logicamente que a criança, né? A criança que tem... que acompanha a mãe, que adora a mãe, idolatra a mãe, barata é perigosa. Passa pela bicho cabeça horroroso. E aí o que a gente faz? Coloca a pessoa em transe, mostra que a barata é um animal mais fraco que a gente, né? Então não precisa ter medo da barata. E ela não agride ninguém. Ela só é uma... Como, por exemplo, as pessoas têm nojo dela, mas em vez de falar, olha que barata nojenta, não, olha, eu tenho medo da barata. Pronto, ferrou tudo. Olha, a Débora, o senhor conhece, né, Débora? Ela tem pavor a qualquer coisa que passe voando perto dela. Qualquer coisa, ela tem paura. Nossa, a minha cunhada pode ser também tratada, né? Pode. Tá vendo, Débora? A minha cunhada, por exemplo, tem medo de borboleta. Ela enfrenta barata, enfrenta rato, enfrenta A Débora tem medo de qualquer coisa que passe voando perto dela. Pronto. É um trauma. Alguma coisa aconteceu quando já era pequena. Já pensou se o marido dela fosse o super-homem? Como é que ela ia fazer? Ia ficar difícil. Brincadeira. Bom, então, assim, tem várias, por exemplo, medo de altura. É verdade, tem pessoa que tem pavor à altura. Então o que é o medo de altura? Mora em apartamento, mas nunca chegou perto da janela, às vezes. Pois às vezes, é lógico que tem que ter o seu cuidado. Claro. Mas aquilo, provavelmente os pais, ou em algum momento teve um acidente e os pais colocaram medo. Não vai, é muito comum, não vai ali na beirada que você vai cair. Pronto. Aí já causou aquele trauma. E tudo isso aí, nós vamos mostrando para a pessoa que é possível ir com cuidado até a beirada daquele local
E não precisa ter precisa ter. pânico, né? Não precisa ter aquele fobia, né? Que a gente chama. E isso tudo se resolve. E as pessoas às vezes convivem com isso vida inteira. A vida inteira, com medos. Com medos. E aí o que acontece? Vive presa. Não vive presa, não vive bem. Por quê? Porque fica com esse trauma, esse peso, pânico, né? Por exemplo, medo de escuro. Por exemplo, às vezes a criança tem o medo de escuro e sem querer a mãe fala assim, vamos apagar a luz para dormir que a gente fica mais tranquilo. Pronto. Faz até xixi na cama. Mas não levanta. Mas o quê? Então, são coisas que a pessoa vai conseguir viver sem esses problemas, né? Então, a hipnose clínica é como o senhor falou no começo, não é o do palco que mostra que você pode ser hipnotizado e fazer qualquer coisa, e sim um tratamento, o cuidar de você, curar os seus medos, seus traumas e viver mais livremente. Porque lá no centro de terapias nós cuidamos da saúde da pessoa. Sim. É fundamental, a gente sempre está frisando que o importante para nós é o ser humano, é a saúde da pessoa. É verdade. Que a pessoa fique bem. Porque, assim, eu faço terapia, faço hipnose, eu faço apiterapia, que é o tratamento com as abelhas, eu faço a córeo, que é a acupuntura nas mãos. A Shonoshin. A Shonoshin. Então, eu tenho várias terapias. Os terapeutas de lá também fazem vários tipos de terapia, que é para melhor tratar a pessoa, para que a pessoa se sinta bem. Porque perguntam para mim, qual é a melhor terapia? É aquela que funciona. É verdade. Aquela que funcionou para você, aquela que funcionou para você é a melhor terapia. É verdade. Então a gente tem várias opções de fazer com que a pessoa se sinta bem. E a hipnose, voltando ao assunto, é uma ferramenta muito útil para esses problemas emocionais. Faça hipnose, procure um hipnólogo sério, né? O senhor até já contou uma vez aqui parece que foi de um casal que queriam ia acabar se separando. Olha, e acabou com hipnose resolvendo o problema. Eu lembro disso. Eu uso a hipnose, eu uso junto com a hipnose o floral, né? O floral de Bach. Isso. E esse casal realmente me traz sempre muito orgulho, porque é um casal que há pouco tempo fez 25 anos de casado, e eles estavam, na época que eu comecei a tratar eles tinham acho que 22, 23 anos de casado, mas a ponto de separar, chegaram a se separar, né? E por uma besteira, quer dizer, um motivo que a esposa achava que o marido foi culpado pela perda de um filho, porque ele não estava lá, ele estava trabalhando, então ela culpava ele por isso. Então, quando nós chegamos naquele ponto que descobrimos da onde vinha aquele desapego, né? E tirou essa culpa de que ela se perdoou por ter condenado o marido e perdoou o marido por não estar lá, quer dizer, então a fonte da solução, perdão. É verdade. Eu me perdoo porque eu agi dessa forma. E perdoo a pessoa por me ter feito aquilo. Mas se a pessoa fez aquilo para você, por que você tem que se perdoar? Porque eu permiti que ela fizesse. Entendo. Entendeu? Eu permiti que ela entrasse na minha vida e que ela fizesse aquilo para mim e eu permiti. Então eu me perdoo por ter permitido, né? Então, aí se resolve. Se resolve. Então, a hipnose, ela tem um campo muito vasto para que as pessoas, não só dentro dos seus medos, mas até mesmo com problemas familiares, com filho, com marido, às vezes você não vê a solução e nem o porquê. E acaba descobrindo e resolvendo. Porque o que acontece? Você tem, por exemplo, uma queixa, vamos dizer assim, você viu um casamento, causou um trauma para você de um casamento que não deu certo, né? Vamos supor assim, você no decorrer da sua vida, um casal que brigava muito, né? Entendi. E aquilo te magoava pela briga, não precisa nem ser teus pais, às vezes um vizinho que você gosta muito, você via toda hora. Você vê, às vezes um batendo no outro, brigando, coisa desse tipo. Aquilo causa um trauma no casamento.
Por quê? Verdade. Porque ele vai achar que todo casamento é daquela forma. E não é verdade. E não é verdade. Então, o que acontece? A pessoa, a última coisa que ela quer é casar. Por quê? Porque ela não quer passar porque ela vai achar que vai passar por aquilo, briga, de tudo que ela viu a vida toda. Tudo aquilo que ela viu a vida toda. Né? Às vezes é um irmão, às vezes é um vizinho. E tem isso no dia a dia, claro, é muito comum. Infelizmente, né? Então, o que acontece? A gente faz um trabalho com ela, dá essa ferramenta para ela, fortalece ela para enfrentar aqueles problemas, enfrentar... não enfrentar o casamento, porque o casamento vai vir natural, mas enfrentar que não é todo o casamento que vai acontecer isso. Claro, eu tive caso, por exemplo, de uma cliente que ela tinha medo de passar naquela rua. Ela não tinha trauma nenhum, mas naquela rua ela não passava. Mas fomos conversando e tal, e fomos descobrir que por que ela não passava na rua? Porque ela tinha visto um acidente de moto naquele momento, naquele local. E aquele local ficou gravado que ali é um lugar de acidente. Então ela chegava a dar volta no bairro. Ela chegava a dar volta no bairro de carro, chegava a dar volta no carro, mas não passava ali. Aí eu coloquei ela em transe, conversamos e tal, e fiz com que ela tivesse no carro a maior riqueza dela, que eram os filhos, e precisava passar por ali. Fomos conduzindo numa festa que o marido não podia elegir, estava meio embriagado, entendeu? Mas tudo fantasia, tudo coisa que nós fomos criando naquele momento. E aí ela pegou o carro e foi e passou por ali, viu que não tinha problema nenhum, nunca mais teve problema. Aí eu perguntei na outra sessão que ela veio, eu falei assim, e aí, como é que foi? Não, eu passei lá e nem lembrei daquilo. Às vezes é um detalhe. Detalhe, e eu gosto muito da hipnose, eu acho que a hipnose junto com o floral... E tem mais, mulherada, a hipnose também ajuda quando você não consegue emagrecer. Você já foi em tudo quanto é lugar, você não entende, você já fez de tudo e não emagrece. Então... Não que vá, vamos explicar, não é que faça emagrecer, mas a hipnose acaba às vezes achando o ponto, o porquê. Porque o que acontece é assim... Ou estou errada? Não, tá certo. O que acontece é assim, a gente fortalece essa pessoa para que ela, se ela quiser. Se não quiser, ninguém faz nada. Tudo dela com a permissão da pessoa. O que a gente faz com essa pessoa? A gente fortalece ela, porque na hora da alimentação, em vez de ter aquela ansiedade de comer um prato de 3 metros de altura... comer um prato de 3 metros de altura, ela coma só o que ela precisa. Exatamente. E a gente vai fortalecendo isso, quer dizer, se ela quiser, no ela fundo vai cuidar da ansiedade. Ela não vai emagrecer, ela não vai emagrecer ou perder peso, ela vai ganhar saúde. Exatamente. E porque o ser humano tudo que perde quer ganhar, então a gente não perde, a gente não perde peso, a gente ganha saúde, que é o mais importante. Exatamente. Ô Zilda, me fala uma coisa. Lá no Centro de Terapias, tem acupuntura? Nossa! Tem acupuntura com o Cristiano, com o Josival, com a Suzy Reigado. O que não falta é acupuntor. Temos a nossa psicóloga. Doutora Ana, que ainda não veio aqui, puxar a orelha dela. Dá o endereço de lá, Zilda, por favor. Dar. Olha, entrando no site que eu vou te passar, você vai achar todos os nossos terapeutas e tudo que a gente faz. O endereço é Rua Serra Corá, 2367. E o telefone, acho que todo mundo já está com a caneta, é o 30 21 91 40 11, que é São Paulo. E o nosso WhatsApp, que é o 98902 9112. Pode ligar que a gente tem de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Constituição da Vida, parágrafo único. Quem vive preso ao passado não almeja o futuro. Portanto, não aproveita o presente. Todos nós temos o direito de ser feliz. Só depende de nós. Namastê. Namastê.